Vladimir Carvalho, cineasta e documentarista. A história do paraibano que ganhou o mundo com uma vasta obra que retrata o Brasil e os brasileiros, você acompanha agora, nesta edição de Pioneiros. Eu me chamo Vladimir Carvalho, tenho um da Silva, complementar, né? E nasci em Itabaiana, na Paraíba, em 31 de janeiro de 1935. Meu pai era militante comunista. Um militante moderado, um homem sério, calmo, não tinha roubos, não era um radical nem sectário, como se faz geralmente comunista, então tem um incendiário. Meu pai era o contrário de tudo isso, era um homem da paz, entendeu? Por isso, e é uma coisa, de certa forma, que me trouxe algum problema na vida, é que eu nasci em 1935, ano da intentona. Meu pai era tão cioso dessa coisa que me pôs o nome de Vladimir por causa do Vladimir Ilyich Ulyanov, popularmente Lenin. O que ele me pôs à disposição já traçava o que eu sou hoje, porque meu pai era um cinéfilo, gostava de cinema. Era à esquerda, coisa que eu sou até hoje, não vou discutir mais comunismo nem nada disso, porque isso é uma coisa do passado, entendeu? Coisa do passado que eu digo é mais recente mesmo. Comunismo é uma coisa que não foi possível implantar, era uma coisa meio super revolucionária que, de certa forma, vem sendo arquivada pela história mundial, não é verdade? Mas o meu pai, esses traços todos foram muito fortes, a minha educação. Por sua vez, e é curioso isso, porque ele era praticamente o contrário da minha mãe, o contrário em termos ideológicos, digamos assim. Minha mãe é uma senhora da igreja, assim, que era, sabe? Mas ela tinha um traço que também eu herdei dela. O meu pai, como era um homem à esquerda, a solidariedade humana era um requisito dessa condição dele. Então isso passou muito para mim. Eu sou, pelo menos até onde eu posso, eu sou solidário com as pessoas, principalmente os mais pobres, essa coisa toda. Mas minha mãe, a despeito de ser ideologicamente o contrário do meu pai, porque ela era católica de dentro da igreja, e meu pai um militante, né? Então, um materialista, suposição, não tão materialista, até de onde eu me lembro. E minha mãe católica. Então, eu puxei aos dois. Eu sou uma soma dos dois, de certa forma. Nós íamos ao cinema regularmente. O cinema Itabaiana, o filme chegava pelo trem, né? Quando o trem atrasava, já entrava em crise. O público já tinha comprado o ingresso, aquelas coisas todas, né? Porque o trem tinha atrasado. Não, o cara está na estação, vai trazer a mala com as latas dos filmes e tal, né? E tinha uma campainha que avisava que naquele dia, naquela noite, tinha cinema, tinha sessão. Aí meu pai olha lá na rua, na estrada, vê se está chamando a campainha. Aí eu ia, não, hoje tem sessão do cinema. E a gente ia, eu me lembro de ter assistido, no cinema propriamente, o primeiro filme que eu vi foi o Moleque Tião, com o Grande Otelo. Um filme antiguíssimo, né? Então, ele era um cinéfilo. Meu pai era um cidadão do mundo, nesse sentido, porque ele era informado e ele gostava das boas coisas da vida, né? E o cinema que, de certa forma, tem um lado educativo, né? Essas coisas, essas noções foram como um somatório, eu sou depositário de certas... E eu fui usando isso, ou redescobrindo aquela parte e lançando ela na atividade que eu fui procurando, etc. Já eu fazendo quase o vestibular quando me defini pelo cinema. E aí eu juntando com o João Ramiro Melo, a gente fez esse programa, Luzes do Cinema, todo domingo, todo mundo parava para ver. Não deixa de ser uma novidade. A gente ouvia dizer que tinha programas de rádio
se ocupava do cinema, como vamos dizer assim, a cotação do filme, essas coisas. Uma pequena crítica, porque o rádio não permite você ficar lendo aquelas coisas, né, aprofundado, mas a gente dava palpite sobre os filmes e dizia onde estava passando aquela coisa e chamava luzes do cinema. Aí uma luz, a gente tinha uma introdução e não éramos nós que apresentávamos, era um locutor, entendeu? Assinado, o programa de Vladimir Carvalho e João Ramiro Melo, Luzes do Cinema, intermeado por músicas de cinema, né? Agora vamos ouvir os 10 Mandamentos, aquela música, entendeu? Que animava, assim, então, vamos assistir o Luzes do Cinema e tal. E daí a gente tomou gosto, eu e Ramiro, a gente passou a fazer crítica de cinema nos melhores jornais de João Pessoa, entendeu? Foi aí que a gente engajou-se. Foi quando a gente conheceu Linduarte Noronha, que é outra marca fundamental na minha vida, porque foi o primeiro filme de que eu participei, Aruanda. Praticamente, Aruanda funda, com Arraial do Cabo, de Paulo César Saraceni, o documentário brasileiro moderno. Porque existiam os documentários de rara em rara aparecia. Ali, a história mudou. Quem viu Aruanda, o Glauber Rocha fez um artigo de quase página inteira sobre esses 2 filmes, saudando como o antes e o depois do documentário brasileiro. O Linduarte Noronha suprimiu, ele nos pôs como assistentes, mas suprimiu a nossa participação como roteiristas do Aruanda. Nós ficamos muito indignados, talvez hoje a gente não tivesse tomado a atitude que tomamos. Aí a gente rompeu com o Linduarte, damos a entrevista. Eu sou bacharel em filosofia, mas quando eu dei essa partida, foi motivada por uma coisa muito simples. Fazia se desenvolveu na década de 50, 60, o movimento cinematográfico na Bahia, com Roberto Pires, Rex Schindler. O Glauber estava surgindo. O Glauber fez o Barravento nesse momento. Entendeu? Passou a régua, como se diz. Glauber Rocha, né? Tinha que ser excepcional. E aí minha vida virou também, porque a partir da Bahia, eu recebi o convite de Eduardo Coutinho. O Coutinho resolveu os problemas, digamos, burocráticos e de produção para fazer o filme Cabra Marcado para Morrer e me convocou para ser o assistente dele. Aí foi outro lance que foi muito bom para mim, porque me colocou vis-à-vis realmente com um filme extraordinário como foi, né? Um episódio na vida de todo mundo, que foi frustrado na primeira etapa porque coincidiu com o golpe. E aí a gente deu nos calos, né? Por várias vezes ele foi preso com vários policiais. E ele facilitou um pouco, eu ensinando os meninos ensinamento. Ele sentado na calçada, da cintura para cima, quando chegou vários policiais. Vários policiais. Ele não deu tempo nada. Eles pegaram ele e levaram preso nu da cintura para cima. Se a gente fosse pego, eu não sei o que seria de nós. Eu não tinha expressão, digamos assim, mas o chefe vamos dizer assim, da equipe era o Eduardo Coutinho, financiado pela UNE e uma parte pelo governo Arraes. Isso caracterizou um ódio muito grande da reação. O Coutinho ainda chegou a ser preso. Só que o Coutinho, acho que o pai, ele tinha uma ligação com o Adhemar de Barros, governador de São Paulo, essa coisa toda, e fez uma intervenção junto aos militares, e o Coutinho foi liberado e não se falou mais nesse assunto. O Coutinho não sofreu, né? Logo o Coutinho que ele tinha um horror, esse negócio de tortura, essas coisas todas, né? Então ele livrou a cara dele, mas ele foi preso. Lá em Vitória de Santo Antão, onde a gente estava hospedado, no interior de Pernambuco, a gente era chamado, porque o pessoal não sabia quem é aqueles estudantes da UNE que estavam ali, né? Achava que era da UNE, não sei o quê, e chamava a gente os barbados, né? Os cubanos da filmagem. Isso já era uma coisa muito
não é? Já prejudicava demais o conceito político da região, né? Então, pô, alguém foi lá e bateu na porta, como fosse uma coisa para nos ajudar. Disse, olha, tem um negócio na rua. E a gente achou que era a revolução a favor de Jango, para como é que se ratificar o Jango no poder. Sim. Aí a gente levantou-se e voltamos para o Engenho Galilé, que era 20 minutos da cidade. A gente se hospedava na cidade e filmava no Engenho a 20 minutos de coisa. Eu me lembro que no caminho a gente pegou o nosso carro, era uma rural, e fomos, e quando a gente passou num pontilhão daqueles, a gente tentou, destruímos, removemos, 3 homens removemos os esteios, o suporte de madeira, para os caras não passarem, que se viessem em busca da gente, não passariam por ali. E fomos para o engenho para organizar, olha que ideia idiota, organizar os camponeses. Né? Porque a gente pensava que era negócio a favor do Jango. A gente chegou lá, chamava os camponeses, o grupo que a gente filmava, e aí começamos a explicar que a gente ia se organizar e tal. Até que um deles, até um cego do olho, mas tinha uma cabeça incrível, né? Sabia olhar para a realidade. Olhou para a gente assim, aí o cara mais falante, o Coutinho não concordava muito com essa posição, não, de ficar, organizar e tal. Aí falou assim, meu camarada, eu acho melhor vocês tirarem esse carro daqui e levar esses troços de vocês, porque o pau vai quebrar nas nossas costelas. Assim, camponês, né? E não deu outra. Já estava a boquinha da noite, aí veio um camarada que estava de ponta lá, a avisar que o exército estava vindo com dois jipes cheios de soldados. E a gente os caras tiraram a barba imediatamente. Eu não tenho quase barba, não preciso tirar barba nenhuma, né? E aí a gente foi dormir no mato próximo. A partir daí, todo o equipamento que tinha ficado na casa, eles fotografaram. Eu olhei para aquilo, eu olhei para esse tripé e me lembrei. Por isso que eu falei que o Civil Exército, por isso que eu olhei para ali. A metralhadora Hotchkiss, ela tem um tripé parecido com isso aí, sendo mais baixo um pouco, a Hotchkiss. E aí os caras fotografaram aqueles equipamentos e as fotografias foram estampadas no Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio. A televisão deu e falava, o texto era o seguinte, resumido, o texto resumido era o seguinte, era uma guerrilha camuflada, não tinha filme nenhum, eles iam fazer um ataque, não sei o quê. Aí, cara, se a gente fosse pego, não sei o que ia acontecer. Depois de 4 meses, aí eu peguei um ônibus, um pau de arara daquele lá em Campina Grande, voltei para o Rio e fui me reencontrar com o Eduardo Coutinho, que me deu uma continuidade enorme na minha carreira, né? Porque ele me apresentou ao Jabor e eu fiz com ele, você pode ver ali, se você quiser até filmar, o filme, um longa-metragem do Jabor chamado Opinião Pública, que eu fui assistente. Eu já tinha uma certa experiência em jornal, sabe? Lá de João Pessoa, como eu te disse. Eu fiz crítica de cinema, essa coisa, eu trabalhei escrevendo crítica de cinema e matérias especiais para a União, que é o jornal principal lá. E lá, então, fui trabalhar no Diário de Notícias. No Rio de Janeiro. É. E aí, num corte brusco, quer dizer, de 67 a fim de 69, 69, eu trabalhei no Diário de Notícias. E fiz um filme que eu fui de férias para Paraíba e fiz um filme chamado A Bolandeira, um curta-metragem. E inscrevi no Festival de Brasília, né? E aí o filme foi aceito aqui.
Aí reencontrei quem? Isso é 69, fim de 69, dezembro de 69. Fernando Duarte, que tinha sido diretor de fotografia do Cabo Marcado para Morrer. Eu reencontro Fernando no Festival de Brasília, já professor da universidade, ele sozinho na área de cinema, para restaurar um curso de cinema que foi instaurado por Paulo Emílio Salles Gomes. Aí Fernando me encontra e me convence inicialmente de vir passar 2 meses com ele na universidade, com um pequeno contrato trabalhista, para fazer com ele um centro de documentários. E aí ele criou um tal de um curso de verão de cinema, né? E me botou conversando, se os alunos queriam... Eu disse, Fernando, eu não sou professor de cinema, eu sou apenas um praticante, eu sou um cara... Eu não estou nessa história de ser professor. Ele disse, não, os alunos querem te conhecer, só a tua experiência. Aí eu disse, tá bom, eu ia fazer o quê? Ele me trouxe, eles me ofereceram uma grana boa nesse período, né? Como professor? Não como professor, só para passar esses 2 meses. Aí eu falei, eu tiro o pé da meia aqui, volto para o Rio e vou dar de entrada no kitnet, sei lá o quê, né? Mas aí, rapaz, os alunos gostaram muito de mim e eu muito mais deles. Voltei para o Rio, né, ao cabo dos tais 2 meses, aí Fernando começou a insistir comigo pelo telefone. Olha, tem um contrato definitivo de professor com você. Você aceita ou não aceita? Eles me pagavam 15 vezes mais do que eu ganhava no jornal. Eu estou exagerando, mas era uma estupidez de dinheiro daquela época, né? Para mim. Aí eu falei, vamos embora para lá. Aí vim, em vez de 2 meses, estou há 52 anos em Brasília. Eu e o Fernando retomamos aquele curso quando houve a chamada diáspora da universidade, que 225 professores pediram demissão voluntária em protesto pela existência e pela pressão que vinha sofrendo da ditadura militar. Essa coisa estimulou o quê? Um vazio, quer dizer, a universidade ficou a ver na vida, porque 220 professores saíram assim, né? Inclusive Paulo Emílio Salles Gomes, Nelson Pereira dos Santos, Jean-Claude Bernadette. E com isso a gente estruturamos ou reestruturamos o curso passado. Quer dizer, uma ousadia enorme. E realmente a gente conseguiu a assinatura do decano de ensino e pesquisa para o funcionamento do curso. Levamos o projeto para o Ministério da Educação e eles abonaram. Pode funcionar. E a gente criou um novo curso de cinema. É um negócio extraordinário, cara. Eu tinha iniciado esse filme na Paraíba e só consegui terminar porque virei professor. Por quê? Porque com um salário que naquela época era fantástico. Eu ia em qualquer loja aqui em Brasília, eu não compro fiado, jamais, né? E os caras, quando eles viam que eu era professor, naquela época, hoje em dia, eu recebo ao meio-dia, 2 horas da tarde, eu já está pulverizado. Professor, o senhor manda. Aí eu fiquei aqui, fui adiando a minha volta para o Rio de Janeiro, que nunca aconteceu. Fiquei aqui, tem 52 anos. O filme estava proibido. Eu sabia. Quando eu inscrevi no festival, foi uma coisa meio de caso pensado, como se diz, premeditado, porque eu escrevo o filme no festival. Havia episódios na história do festival que, se pedisse para exibir o filme só no festival, o filme até passava, entendeu? Mas o meu filme tinha sido vetado, eles não marcaram, corta tal cena, integralmente. Só falava de pobreza, dessa coisa toda, né? de Nordeste seco, sertão. E aí não aconteceu. Os caras embromaram. Eu fui bater no chefe da censura, cara, pedi uma audiência. Aí o cara falou, não dá para soltar esse seu filme, não. Desculpe, mas não dá. Então, o filme foi proibido e não foi exatamente proibido, ele foi interditado, ficou com a censura. E, para fazer uma outra cópia, ele teria que liberar essa coisa toda, entendeu? Como estava impedido, eu não pude fazer nada. Isso, para eles, era uma ofensa. Você
exibir a pobreza, as diferenças de classe, a exploração do homem pelo homem, entendeu? Numa terra que podia ser, vamos dizer assim, alvissareira para todas as classes, e todo mundo trabalhar e todo mundo ser feliz. Por isso que se chama País de São Saruê. O avião sobrevoa um reino desencantado. Porque São Saruê retirado de um folheto de feira chamado Viagem a São Saruê, de Manuel Camilo dos Santos, um cordelista, que fez esse folheto, como se chama, folheto de feira, né? Um cordel. E aonde ele fala que o São Saruê, um país imaginário, lá o céu é forrado de ouro, viu? Os rios emanam leite e mel, entendeu? O negócio da fortuna, que é uma coisa ancestral do homem, pensar num Éden. É o paraíso. Sim, um lugar. É a simplificação do paraíso. Poderia até ser, né, o paraíso, se os homens não fossem tão contrários ao próprio homem. Essa é a ideia, entendeu? Aí eu peguei o título e pus no filme, entendeu? Porque eu estou contando o reverso da moeda. Aqui não é nenhum saruê, aqui é uma... Olha como é o saruê aqui, é isso, entendeu? Não deu outra, os caras disseram peremptoriamente, impedido, vamos dizer, interditado. O gavião vê de longe as costelas de Eldorado, pra onde ele levou tudo, pra dentro de qual cercado, a Cauã e seus redores no mesmo laço jogado. O Festival de Cannes, na Semana dos Realizadores, o filme foi admitido lá. Ouro, prata, diamantes e o algodão em penacho, nascendo da terra seca e dos ossos desse riacho. Eu chamo de trilogia, porque é o Conterrâneo Velho de Guerra. O piloto plano trazia ainda seria. O Barra 68. E o Rock Brasília. Um se demora e considera a questão da construção da nova capital. Que aí eu mostro que teve problema, teve uma chacina de trabalhadores e tal. Isso para mostrar que as coisas não são assim tão idílicas e tal. E respeitando a figura de Juscelino, que eu considero realmente o maior estadista brasileiro. O depoimento do Lúcio, que de certa forma, me ironizava. O senhor está pensando que é um dueto de cavalheiros? Uma construção não é um dueto de cavalheiros, entendeu? Porque eu insistia com o negócio da chacina. E o Oscar, que simplesmente não é cá entre nós, porque às vezes a gente pensa que vai sofrer alguma censura num texto desse. Mas ele simplesmente diz, apague esta merda. Não faço mais. Eu entrevistando como a gente está aqui. De repente o cara vai e fala, eu apago esta merda, não faço mais. Para um pouco, eu não vou falar sobre os acontecimentos que eu não conheço. Para aí. Aí o camarada que estava junto de mim continuou gravando. E o menino que estava encarregado da luz foi lá e apagou. Fica tudo escuro. Eu propositadamente deixei, não editei. Mas o menino do som que estava junto de mim, eu segurei na mão dele e ele continuou gravando, entendeu? Aí eu não editei. Deixou em off. Eu deixei em off. E era o que eu queria. Nunca ouvi falar nisso. Só o senhor não estava aqui. Foi no tempo de Juscelino? Foi no tempo no Carnaval de 59. Matam tanto operário. Isso é um regime de merda. E qual era a importância? Eles mataram lá. Estão matando todo dia gente aí, invadindo as favelas, fazendo tudo. O Barra 68, ele retroage a esse momento que é importante também da política, porque é 68.
foi a invasão da Universidade de Brasília, né? Marcou muitos alunos, alguns foram... O Ernestino Guimarães, que está ali naquela foto, né? Ele foi morto pela ditadura e até hoje o cadáver não foi para que a família pudesse fazer pelo menos uma coisa simbólica. O Ernestino era muito visado. Havia uma necessidade de pegá-lo e extingui-lo. Eu sabia, se ele fosse pego, eu seria extinto. Então eu disse para ele, você sabe que você está correndo risco de vida, você vai ser preso e vai morrer. E você poderá ir embora, tem condições de você sair livremente. Ele pensou muito, ele não falava sem pensar. Refletindo, ele me disse, mãe, lá fora eu me sinto mais morto do que se eu morrer aqui. Porque se eu morrer aqui, eu estou morrendo pelo meu ideal, pelo meu país. Eu amo meu país. E se nós todos formos embora, quem vai ficar para essa luta? Meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. O Festival de Brasília nasceu à sombra da UNB, nasceu dentro da UNB. O Paulo Emílio Salles Gomes, junto com os alunos, promoveu uma primeira semana do cinema brasileiro, que um ano seguinte a Fundação Cultural encampa, naturalmente num acordo, para se tornar Festival de Brasília, do cinema brasileiro, que é o nome que ele tem até hoje. Porque a UNB é cérebro. Se você fosse catar senadores, deputados, cientistas, mundo afora, né, você ia ver que a UNB é muito importante, muito. Além do que, a raiz da UNB nos remete a Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, dois gênios da cultura brasileira, da educação no Brasil, não é verdade? O Polo de Cinema nasce exatamente dessa mentalidade que pouco a pouco foi se formando, foi gradualmente foi se afirmando no panorama da cultura local, com esses cineastas, com os cursos de cinema da Universidade de Brasília, que é oficial, que é um curso, tal como o curso de Direito, como Medicina, etc., tem o curso de cinema, que é acoplado ao curso de jornalismo. Então, isso tudo foi... E o festival, que é o festival mais importante do Brasil, porque aqui é o cinema brasileiro que prevalece, entendeu? Isso criou, em Brasília, uma mentalidade. Os cursos de Paulo Emílio Salles Gomes produziu uma plateia muito seleta. Os ex-alunos da Universidade de Brasília são todos muito interessados em cinema do ponto de vista crítico. Então, a cultura vamos dizer assim, é refinada, a cultura cinematográfica aqui, que é um capítulo da cultura brasileira, como a música, como o rock Brasília, é um movimento que projetou Brasília fora das suas fronteiras.